Quando isso acontecer, como ele já ganhou toda a população, haverá a batalha, que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon. E você ficou famoso, né, meu? Você tá famoso pra caramba nos podcasts aí, participando, falando de Mano, tudo, problema. de tudo que tá acontecendo. Ah, já arrumou muito problema, pastor? Nossa, Deus do céu. Qual foi o maior, assim, que você... Aqui já teve pastor que me chamou de maconheiro, perguntou qual era que eu fumo. Herege é o que... Nossa, mas tem muito. Nossa, herege. Você nunca foi pastor. Você é um endemoniado. Essas coisas aí. Mas O que seria um herege? é um cara que diz alguma coisa que eles julgam não estar na Bíblia. O cara... Porque qual que é o fundamento da heresia? Ou de uma seita, né? Que as seitas fazem heresia. A heresia tem dois fundamentos. Ou você acrescenta, o que não está na Bíblia você coloca, ou você tira. Né? Aí me chamaram de herege porque eu rebati o Rodrigo Silva. Eu falei que ele é um herege. E aí ficaram bravos, os Rodriguetes ficaram bravos comigo, me xingaram. Você não conhece o Rodrigo Silva? Mas a gente conhece o que ele fala, né? E à luz da Bíblia Sagrada, o que ele diz não condiz com o que diz a Bíblia. E ele é do sétimo Ele é adventista do sétimo dia. Do sétimo Guarda dia, né? sábado, falou que Jesus era Miguel. Então, umas coisas assim que ele fala que não tem muito nexo, né? E é o seguidor da Ellen White, né? Que é a fundadora da Adventista do Sétimo Como é Dia. que surgiu a Adventista do sétimo dia? Cara, a Adventista do Sétimo Dia, a fundadora dela é Ellen White, né? Sim. Aí a profetisa deles lá, que teve uma revelação e tal, mas é uma mistureba, assim, porque eles guardam. Aí, na verdade, assim, ó, eles seguem mais o que ela fala do que o que a Bíblia diz. Ela é a mentora, a profetisa. Já morreu faz muito tempo. Ela é a profetisa deles lá. Então, o que ela fala é regra. Por exemplo, ela dizia em um dos seus livros que um homem branco não pode casar com a mulher negra, para não misturar as raças. Oxi. Tem que ser branco com branco e negro com negro. Nossa, ela falava isso daí? Fala, tem livro dela que ela fala sobre Caramba. isso, que ela não aceitava na igreja primitiva, na igreja adventista, essa ideia. E também tem essa ideia de que Jesus era Miguel, que Jesus é Miguel. E aí a gente pode ir pelo princípio. Miguel é um anjo, é o arcanjo, né? Porque a angelologia tem lá essas classes. Miríades, tronos, potestades, principados, serafins, querubins, anjos e arcanjo. Então Miguel é um arcanjo. Alguém diz que tem mais arcanjos, mas eu fico com Miguel como arcanjo. Se ele é um arcanjo, no modo geral, ele é um anjo, né? O que são anjos? Hebreus capítulo 1 diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor daqueles que hão de herdar todas as coisas. Primeiro. Segundo, anjo é criatura. Foi criado por Deus. Não dá para anjo ser Jesus. Sim. Por quê? Porque Jesus não foi criado, ele foi gerado no Pai. Está em Hebreus 1:5. Porque a qual dos seus anjos ele disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então não bate. E aí tem essa ideia. Talvez ele use isso, talvez não, ele não usa isso por causa dessa... Porque no Velho Testamento existem algumas manifestações do Cristo, que a teologia chama de teofania. Teo, Deus, fania, forma humana. Quando Deus tomava forma humana para se revelar a alguém. Por exemplo, quando ele se revelou aos pais de Sansão, aí o pai de Sansão diz, qual é teu nome para quando o menino nascer a gente poder te adorar? Aí fala, por que pergunta o meu nome que é maravilhoso? Quando Gideão, em Juízes capítulo 6, 7, vai entregar uma oferta, que ele mata um animal, mata um cabrito, amassa, faz um bolo e ele dá uma oferta para o anjo, que tem um cajado na mão, que aí tipifica Jesus, né, a teofania, e ele coloca no chão e diz, não, coloca em cima da rocha. Quando ele coloca na rocha, o anjo toca com a ponta do cajado e sobe junto com o sacrifício. Então, nenhum outro anjo tem cajado, só tem cajado quem é pastor. Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Então, a doutrina dele e o que ele defende à luz da Bíblia não condiz com o que tem na Bíblia. Não bate. Não bate, porque... Então, se Jesus é Miguel, então ele foi criado? Terceira coisa, em Judas, diz que quando Satanás contendia com Judas sobre o corpo de Moisés, que foi enterrado por Deus e ninguém sabe onde está, ele não ousou pronunciar nenhuma palavra a Satanás e só disse, o Senhor te repreenda. Ora, se Miguel era Jesus, então Jesus não precisa dizer o Senhor te repreenda, ele dizia, eu te repreendo. Então, essas coisas. Só que assim, entre pensar e xingar você, é mais fácil eu te xingar do que eu querer pensar. Então as pessoas não pensam, né? Eles preferem xingar. Você é um herege. É porque eles gostam, sei lá, às vezes do trabalho e do jeito que ele explica, né? Mas você confronta... confronta. Mas como arqueólogo, esquece, não tem ninguém melhor no Brasil. Como historiador, esquece, ele é monstro. Como teólogo, aí não dá pra...
sentar na mesa, né? E os adventistas, eles são considerados cristãos ou não? Não, a gente é considerado seita. Uma É seita. uma seita. Por quê? São ligados à lei, né? Eles guardam do sábado, guarda sábado, aí não tomam café, não comem carne de porco. Acreditam que o sofrimento não é eterno, o sofrimento é um período só, não é um sofrimento eterno. Quando a Bíblia diz o seguinte: qualquer igreja, Luan, qualquer denominação, vamos falar religião, né, para ficar mais, qualquer religião que tenha qualquer coisa acima da Bíblia, ó, o acima de Jesus, Ellen White, acima, é seita. Ah, acima de Jesus, ou acima do que está na Bíblia, é considerado seita. Por nós evangélicos, Sim, entendeu? entendi. E assim, por que você. Tipo assim, eles pegam um trecho da Bíblia e eles colocam acima do que o restante, Não, exemplo. por exemplo, eles colocam, tem a Bíblia e a Ellen White. Sim. O que a Ellen White fala está acima da Bíblia. Vale mais do que a palavra de Deus, vale Sim. mais do que a Bíblia. Por exemplo, você não vai ler na Bíblia lá que um negro não pode casar com a De branca. jeito nenhum. Não, mas se ela falou, Ela falou, ela teve a revelação. ela teve revelação lá, sabe lá de quem, e tá falado. Caramba. Ó, o sofrimento tem que guardar o sábado. Ok, primeiro não somos judeus para guardar o sábado, né? E a guarda do sábado é para os judeus, que é considerado o dia do descanso e tal. Nós cristãos entendemos o quê? Que o nosso sábado não chegou. Por quê? Porque o sábado era para ser um dia eterno. Sim. Deixou de ser por causa do pecado. Então agora, como entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado, diz Paulo, e o pecado passou a todos nós, então não tem mais esse sábado. O dia do descanso eterno. Qual é o descanso? Nós cristãos acreditamos que o descanso é o quê? Para a igreja é o arrebatamento da igreja, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Então eu falo de vez quando eu falo com os amigos meus assim, ó, o nosso sábado ainda não chegou. Que é Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o nosso lugar de descanso. O nosso sábado não chegou. O nosso sábado chega quando acontece o arrebatamento da igreja, e a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor e tal. Aí o nosso sábado chega. Então tem guarda no sábado que não bate. E Jesus rebate isso, né? Ele curou gente no sábado. O senhor está curando no sábado? Eu falei assim, não, mas Eu sou. aí, se o seu animal, a ovelha sua, cair num buraco no sábado, você não tira? Então. Vai Verdade. deixar. Não, só domingo que eu tiro isso aí. Não vai, né? Verdade, não Então, faz Jesus sentido, diz né? assim, ó, não foi o sábado que foi feito para o homem, mas o homem que foi feito para o sábado. E ele é senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta. Ele é Deus de todos os dias, né? Ô, pastor, Jesus, ele era judeu, né? Judeu. Judeu. E tem. A maioria dos judeus não acreditam em Cristo? O que acontece, ô Luan? Acontece assim, ó. Antes do período do nascimento de Jesus, tinha as promessas do Velho Testamento, que tá lá, vamos ver se a gente se lembra, se eu lembro de algumas. Gênesis 13:15, da semente da mulher nascerá um, e por inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Aí vem vindo, Deuteronômio 18:15, Moisés fala, o Senhor levantará um profeta maior do que eu, e a esse vocês vão ouvir. Aí número 23, 17, 18, diz assim, ó, que Deus iria levantar alguém, uma estrela procederá de Jacó e tal. E aí, quando os judeus estão ali debaixo da tutela romana, a esperança deles era o quê? Não vai aparecer o Messias vai vir, né? O Yeshua, vai vir, ele vai nos libertar desse jugo aqui. Vai vir com o exército e vai acabar com Roma. E não, essa não era a ideia, né? Essa não era a ideia. Aí veio Jesus, nascido de Maria, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí, João, capítulo 1, diz assim, ó, ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para o judeu, o Messias ainda não veio. Entendi. Jesus, não, é um profeta, bom, tal, mas Messias não. Eles não consideram Jesus como Messias. E Jesus, então, virá, ainda, como diz as Escrituras, do jeito que eles querem. Está lá em Apocalipse 19:11, Zacarias 12:13-14. Por quê? Vou tentar ser sucinto. Não, pode ficar à vontade, não tem pressa não. Quando haverá a saída da igreja, isso aqui, sempre tem que falar isso aqui. Isso aqui é para quem é acredita que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Quem é pós, acredita que a igreja é tirada no meio da tribulação. E quem é depois da grande tribulação. E meso, acredita que a igreja é tirada no meio da grande tribulação. Então, assim, ó, a igreja é arrebatada, tem lá 3 anos e meio. 3 anos e meio de paz, alegria, o anticristo vai aparecer, vai organizar tudo, aquela maravilha. E depois de 3 anos e meio, ele vai se manifestar de fato quem ele é. Quem de fato ele é. Nossa. Aí está lá em Daniel 9:27. Ele firmará o pacto por uma semana, e na metade da semana cessa o sacrifício e a oferta de manjares. O que isso quer dizer?
E ele vai ter uma aliança com Israel e tal, aquela coisa toda. Aí Paulo escreve aos Tessalonicenses, na segunda carta, dizendo assim que o anticristo vai se opor a tudo que é Deus, vai querer se assentar no trono de Deus, querendo ser Deus. Isso a gente imagina que seja em Jerusalém, que é o Sim. centro, né, dos judeus, capital de Jerusalém, de Israel. E aí, quando ele chega lá, até os judeus, a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos serem enganados. Quando ele chega lá, Caramba. os judeus, opa, não, nós não vamos se adorar. E aí cumpre Daniel 9:27, que diz assim, ó, ele firmará um pacto por uma semana. Só que quando você lê semana, são 7 anos. Entendi. Tá? Na metade da semana, seria 3 dias e meio, 3 anos e meio, que acaba os 3 anos e meio de paz, de alegria, de tal, Tranquilidade. de tranquilidade, acaba porque ele se manifesta. Mas assim, ó, ele firmará o pacto por uma semana. Na metade da semana, cesso sacrifício e oferta de manjares. Só que esse cesso sacrifício e oferta de manjares já aconteceu. Foi quando Antíoco Epifânio ofereceu um porco em cima do altar. E aí os judeus não sacrificaram mais. Cessou o sacrifício e a oferta de manjares. Quando isso acontecer, como ele já ganhou toda a população, haverá a batalha, que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon. Ezequiel 38 diz que vai ser uma guerra tão violenta, 38 e 39, que fala sobre a batalha de Gog e Magog, só que essa batalha é a Batalha do Armagedon. Diz que vai ser uma guerra tão violenta que o sangue vai dar no freio dos cavalos e Israel vai levar 7 meses sepultando corpos. Nossa. Nesse inteirinho, aí você tem que ler Zacarias 12, 13, 14, os judeus vão clamar a Deus. A Bíblia diz em Zacarias que vai ser derramado sobre eles um espírito de quebrantamento, um espírito de súplica, e eles vão orar. E verão aquele que foi transpassado, porque aí Jesus virá como eles gostariam que ele viesse, que é Apocalipse 19:11. Diz lá, olhei, e eis que vi um assentado num cavalo branco, sua cabeça 10 diademas, seus olhos como chama de fogo, da sua boca uma espada de 2 gumes, sua veste salpicada de sangue, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E um grande exército seguia. Aí ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, né? Porque toda a história de Jesus parece que se deu no monte, né? O primeiro sermão dele foi no monte, ele se transfigurou no monte, ele foi crucificado no monte, ele foi assunto ao céu no monte, e ele voltará com a igreja no Monte das Oliveiras. E diz Zacarias que quando ele pisar no monte, vai abrir um vale. E desse vale que abrir, a Israel vai passar e com o sopro ele vai destruir o anticristo. Aí sim, ele virá como Israel gostaria que ele viesse. Aí eles vão crer. E aí até o texto diz que eles perguntam assim, ó, que feridas são essas nas suas mãos? Que foram a ferida dos cravos. Sim. Ele dirá, essas feridas foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os amigos que eram os judeus. Caramba, e essa parte da ferida tem até no Tem em Apocalipse? Zacarias, tá em Zacarias. E eles dirão, que feridas são essas nas suas mãos? Essas foram as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.